Bom, retomando os estudos aí, a gente viu as flexões do substantivo na última aula, tá? E aí agora a gente vai ver as flexões do adjetivo. Relembrando aí, a gente já viu o que é substantivo, o que é adjetivo, dentro daquela parte de classes nominais, SAPAM, substantivo, adjetivo, pronome, artigo e numeral, e é isso que a gente vai estudar por agora, beleza? A gente estudou as flexões do substantivo, lembrando que flexão é quando a palavra dá uma alteradinha, mas não é uma alteração de significado, de conteúdo, né? Quando eu faço alteração de significado, eu faço derivação. Eu pego um trecho que tem um significado próprio e agrego um novo sentido para aquela palavra. Flexão é em gênero, em número ou em grau, tá? Então eu só vou alterar ali de singular para plural, o número, ou o gênero de masculino para feminino. O sentido da palavra continua o mesmo, como a gente tinha antes, né? E aí a gente viu singular e plural o número, masculino e feminino gênero e todos os outros gêneros do substantivo. Antes, por que você pulou direto para o grau do adjetivo? Porque, lembrando aí que o substantivo é a classe do Adão e o adjetivo é a classe da Eva, né? O substantivo é a classe do Adão porque dá nome aos seres, adjetivo é a classe da Eva porque vem para dar opinião do que o Adão estava fazendo. Quem foi a Eva? Quem foi a Eva? Foi a mulher que encantou Adão, foi ela. E a serpente o que fez com a Eva? A enganou e pestilhou a toda a terra. Então o Adão foi lá e deu nome para o leão, veio a Eva e chamou o leão de bravo, que é o adjetivo. Assim como Adão e Eva, o substantivo e o adjetivo vão estar sempre um acompanhando o outro. O substantivo está ali, o adjetivo ele vem acompanhando. Por esse motivo também as flexões do adjetivo vão acompanhar as flexões do substantivo. Maçãs, molho de maçãs, unidade em mistura suave e um ovo. Perfeito recipiente da natureza. Então se eu altero menino, masculino, singular, tá? Eu tenho que alterar o adjetivo que vem do lado dele. Então, se eu digo menino, eu digo bonito, masculino em singular. Se eu digo meninos, masculino plural, eu digo bonitos, meninos bonitos, masculino plural. Se eu digo menina, feminino singular, eu digo menina bonita, bonita também feminino singular. E se eu digo meninas bonitas, eu digo também, se eu digo meninas, eu digo bonitas também no feminino plural, tá? Então, em gênero e em número, em gênero e em número, a flexão do adjetivo vai acompanhar a flexão do substantivo. Vai alterar no quê? No grau. O que é um grau? O grau é quando eu faço um juízo de valor, né? O que é grau 1, grau 2, grau? Não é a mesma coisa que nota, mais ou menos, conceito? Então, se é grande ou se é pequeno, homenzarrão, cara grande, homenzinho, um cara pequeno, carrão, um carro grande, carrinho, um carro pequeno. Tem outras questões também que a gente vai discutir depois no grau do substantivo. Então é fazer um juízo de valor. No caso do adjetivo, eu posso fazer juízo de valor de modo a comparar. Para a gente entender melhor o grau do adjetivo, é só lembrar da novinha. Tava no fluxo, encontrei a novinha no grau, o que ela quer? Comparação. Então você está lá no fluxo, aí você vê várias novinhas no grau. Você encontra várias novinhas no grau, o que você faz? Você compara a novinha ou o novinho no grau, né? Você vai comparar a novinha, você vai comparar o novinho, e aí você vai achar, né, selecionar ali no superlativo um novinho, uma novinha que seja relativa. Então você diminui ali a tua área de busca, vamos dizer assim, né? Porque você vai selecionar ali as que são super ou as que são super, né? E aí depois que você achou os que são super, você vai dar uma relativizada, vai dar uma olhada melhor dentro daquele grupinho e vai achar um que merece que você pague uma garrafa de Absolute para ele ou para ela, tá? E então é mais ou menos nesse sentido aí. Quando eu atribuo grau ao adjetivo, atribuo um valor ao adjetivo, eu posso atribuir um valor maior, igual ou menor. Com relação a quê? Em português, tudo que é cor é mais de um. Então, com relação a mais de um substantivo. O adjetivo não está sempre se referindo a um substantivo, o adjetivo não está sempre acompanhando o substantivo.
Quando eu coloco no grau comparativo, eu estou relacionando a dois substantivos ou termos substantivados, tá? Ou termos substantivados. Não vamos esquecer isso. Termo substantivado é praticamente a mesma coisa que substantivo. É um adjetivo, é um verbo, é uma interjeição, qualquer coisa dessa que está funcionando como substantivo, tá? Quebrando um galho como substantivo. Tá? Então, quando eu atribuo um grau, ele pode ser maior, igual ou menor. Esse grau é comparativo porque é com dois substantivos diferentes. É uma maneira de eu atribuir um grau de um adjetivo a dois substantivos, fazendo o quê? Juízo de valor, comparando esses dois substantivos. Isso melhora ou igual àquilo. Então eu vou atribuir valor a esses caras. E se o valor for maior, é comparativo de superioridade. Se o valor for igual, comparativo de igualdade. Se o valor for menor, se o grau for menor, comparativo de inferioridade. A estrutura é sempre essa aqui, ó. X, no caso da superioridade, x maior ou mais que, maior ou mais, adjetivo que y, sendo x e y os substantivos ou termos substantivados. A estrutura vai ser sempre a mesma, repara, x adjetivo y. Quem? X adjetivo que y, x adjetivo quanto y. Vai ser sempre assim, tá? O que vai mudar? A preposição utilizada ali entre um e outro, tá? Que ou quanto y. Como assim antes? Eu tenho dois substantivos aqui para fazer a comparação, para fazer juízo de valor. Co é sempre dois, né? É sempre mais de um. Então é sempre entre dois. O comparativo é sempre entre dois elementos. E os elementos são x e y. Não esqueçam disso, por favor. Tá? O comparativo é sempre com dois ou mais elementos e, bom, os elementos são sempre substantivos ou termos substantivados. X mais adjetivo que y. Ludmila é mais afinada que Anitta. Repare que em todas as estruturas eu vou usar a mesma frase, vou alterar só a preposiçãozinha aqui, ó. Ludmila é mais, valor maior, tá vendo? Adjetivo afinada que Anitta. Y, substantivo y. Substantivo x, substantivo y. Quem é superior aqui? A Ludmila. A Ludmila é mais afinada que a Anitta. Eu vou jogar pela sua cara. Afinada é o valor. Esse aqui é o juízo que eu estou fazendo. Esses aqui são os elementos de comparação. Ludmila e Anitta. No caso do comparativo de igualdade, eu tenho os elementos de comparação, x e y. Ludmila é tão afinada, aqui o juízo, né, o valor que eu quero fazer, afinada quanto Anitta, que eu quero empregar a tão afinada quanto Anitta. Estão ali no mesmo nível, no mesmo grau. Em superioridade, Ludmila está um grau acima. No comparativo de igualdade, as duas estão no mesmo grau. Na inferioridade, x menor ou menos que adjetivo que y. Na inferioridade, x menor adjetivo que y. Ludmila é menos afinada que a Anitta. Então aqui a Ludmila está num nível, num grau menor do que a Anitta. Está um nível, um grau abaixo da Anitta. Repara que a estrutura é a mesma. X é valor, né, juízo feito, valor que outro elemento. Tá? Elemento é grau, valor que outro elemento. Ludmila é grau, valor, quanto outro elemento. Elemento 1 é grau, valor que outro elemento. Beleza? É isso aí. Bom, esse é o grau comparativo. Agora, tem algumas nuances aí para a gente reparar. Se eu digo que a Ludmila é mais fedorenta que a Anitta, é comparativo de superioridade ou de inferioridade? Isso, de superioridade. Por mais que fedorenta não seja uma qualidade, seja um defeito, seja algo ruim, seja algo pejorativo, isso não quer dizer que a Ludmila é inferior. Ela supera a Anitta na fedorância, tá? Então, se ela é mais fedorenta, ela é superior, pô, mesmo que seja para algo ruim, tá? Então, comparativo é isso.
No caso do superlativo, que a gente tem que tomar um cuidado maior, no caso do superlativo, eu tenho um elemento de comparação dentro de um conjunto desse mesmo elemento. Então, reparar aqui, ó, superioridade. E aí, pensa comigo, se é um elemento, sempre no meio de um conjunto, se ele é igual a todos, eu não preciso fazer juízo de valor, porque ele é igual a todos. Não merece um discurso sobre isso, não é uma informação que merece ser passada, né? Então, no superlativo, quando eu comparo um elemento com todos os outros, tá, desse mesmo grupo, desse mesmo conjunto, eu vou chamar de superlativo, tá? Porque é um elemento, não é um para um, não é um elemento com outro elemento, mas outro elemento individualmente. É um elemento com um grupo do mesmo elemento, por isso que eu vou chamar de superlativo. Mas como é em relação a um grupo, eu vou chamar de superlativo relativo. Então, um elemento no grupo, superlativo relativo. Se está no grupo, se for igual, não merece ser comparado, né? Não merece ser relacionado. Então, só vai ter no relativo superioridade e inferioridade. Da estrutura de superioridade é a mesma ideia, grau maior, inferioridade, grau menor. Tá? Então, superioridade x mais adjetivo do grupo. X é o mais adjetivo do grupo, do conjunto, aqui é a representação do conjunto. Conjunto N, né, um número qualquer de x. Pode ser 2x, 3x, 4x, 5x, um grupo de x. X, tá? Então, no comparativo de superioridade, x é o mais adjetivo do grupo de x. De inferioridade, x é o menos adjetivo do grupo de x. Então, aqui, o grau, o valor e os elementos de comparação. É um elemento para um grupo do mesmo elemento. Essa é a diferença, tá? Aqui no comparativo eu posso ter distintos aqui, vários elementos aí de comparação que não precisam, por exemplo, aqui tem um grupo de funkeiras, né? Os de elas são MC, são funkeiras, tiraram o MC para se afastar aí dessa ideia de comunidade, mas continuam sendo funkeiras. Mas eu poderia colocar, sei lá, Ludmilla mais afinada que Edith Piaf, que é cantora também, mas não tem nada a ver com funk, é falecida, por exemplo. Aqui no superlativo relativo é dentro de um grupo da mesma espécie, né? Então, por exemplo, Zidane é o mais esperto do time. Então, repara, X, Zidane é o mais adjetivo esperto do time, que é um grupo de jogadores, tá? O conjunto de jogadores. No time do Zidane, ele é o mais esperto, tá? Há controvérsias. Que coisa absurda. De inferioridade a ideia é a mesma, só que o grau é menor, tá? Rio, cidade, Rio, estado, perdão, é o menos x, menos adjetivo violento dos grupos de estados, dos estados. Isto é uma calúnia! Uma calúnia! Que é o grupo do qual Rio faz parte, beleza? Então, no superlativo relativo é um elemento dentro, sendo comparado dentro de um grupo de seus afins, de seus semelhantes, tá? Agora, no superlativo absoluto, lembra da aula de história, absolutismo, rei sou eu. Então, o cara reina absoluto, é aquele novinho ou aquela novinha que vai merecer a sua garrafa absoluta, de absolute, tá? E aí é o elemento sem comparação nenhuma, porque ele não merece nem ser comparado com ninguém, ele é tão supra-sumo da coisa que não vai ter nem comparação, vai ser só ele, absoluto. No superlativo absoluto eu vou ter duas formas, a forma analítica, eu chamo de superlativo absoluto o grau do pica das galáxias, né? Então, no superlativo absoluto é o pica das galaxona, né? Que é grandão. Em português, tudo que é analítico é grande, e em português, e tudo que é sintético é pequeno, é menor. Então, o superlativo absoluto aqui de Bengala, analítico, Rio, é muito lindo. A estrutura é essa, o elemento aqui, o elemento do grau, tá? O advérbiozinho aqui intensificando, mas o adjetivo Rio é muito lindo. Agora, no superlativo absoluto pobre mortal, que não é o
o Ki de bengala, o menorzinho, eu vou fazer uma contração. Ao invés de usar um advérbiozinho aqui ou qualquer outra forma para indicar essa intensidade, eu vou colocar um sufixozinho aqui no adjetivo que indica o superlativo, que normalmente é o íssimo ou érrimo, né? O rio é lindíssimo, na linguagem aí das gay, né? Lindíssimo, lindérrimo, pobrérrimo, lindérrimo. Porque ela não merece esse prêmio. E para a destruição dela, eu quero o meu primeiro, meu amor. Na língua das monas, das minas, tá? Então o superlativo absoluto sintético é o da língua das minas, o rio é lindíssimo, quando eu só encaixo nesse substantivo, nesse adjetivo, perdão, um sufixozinho que pode ser, normalmente é o íssimo, mas nem sempre é. Então essas são as flexões em grau do adjetivo. Por que não estudar as flexões de gênero e número? Porque elas acompanham e acontecem da mesmíssima forma que nos substantivos que a gente já estudou. Beleza? Então é isso aí. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. São essas as estruturas básicas de comparação, de grau do adjetivo. No comparativo, superioridade, x é mais alguma coisa que y. Igualdade, x é igual a alguma coisa ou tão alguma coisa quanto y. Inferioridade, x é menos alguma coisa que y. Tá? Então, porque são dois elementos distintos. Comparação 2. Superlativo, relativo, um elemento no seu grupo A. Então, aqui, ó, dedo, grupo de dedo, mão. Então, superlativo, relativo, um elemento para o grupo. Superioridade, x é o mais alguma coisa do grupo. De inferioridade, x é o menos alguma coisa do grupo. Tá? Bom, no superlativo absoluto, reina sozinho, x é muito alguma coisa. Ou x é alguma coisíssimo. Tá? No caso do absoluto sintético, basicamente é isso. As únicas coisas que a gente tem que evitar é o mais grande, que aí a gente vai chamar de maior, e o mais pequeno, né? Ou menos grande, que a gente vai chamar de menor. São algumas contrações que vão acontecer aí. Assim como o mais bom a gente vai chamar de melhor, né? Melhor. E menos bom ou mais ruim a gente vai chamar de pior. É a única coisa que vocês têm que tomar cuidado aí. Nesses casos a gente constrói uma contração e fica maior, menor, melhor, pior. Mas aí a gente vai estudar em casos em que o mais grande e o menos grande eles podem funcionar já já.